Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que Quem é? você Quem é pensa você? que é? Quem você pensa que é? Quem você Quem é pensa você? que Quem é? você pensa que Quem é? você Quem pensa você que é é? você? que é? Quem é Quem você? você Quem é pensa você? que é? Quem é Quem você você? pensa que é? Quem você Quem Quem é você você? pensa que é? Quem você pensa que Quem é? você pensa que é? Quem você pensa Quem que você é? pensa que é? Quem é você? Quem você você pensa pensa que que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, Medíocre! o Clóvis de Barros Felizmente eu não ando armado. ou o Pondé Porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje é um daqueles episódios que fogem um pouco do nosso normal, né? Do comum aqui, do quem você pensa que é. Porque quem ouve já tá ligado, mas a proposta aqui é falar sobre construção de personalidade e identidade, né? Um pouco além da ideia da biologia, que segundo a ciência, personalidade pode ser 60% de genética, talvez. E aí tem todo aquele lance de funcionamento do cérebro e tal, né? Eu quero ir um pouco para além, porque essa resposta tá pronta e é sobre funcionamento, né? Então aqui o comum é eu falar com pessoas sobre a experiência dela de vida, que é exatamente entender como ela se tornou aquilo que ela é. E eu digo que esse é um episódio diferente porque hoje eu falo com uma pessoa que tem um trabalho de formar personalidades. Então, para além da dela que ela construiu e a identidade, o trabalho dela é de ensinar e tá construindo identidades por aí com esse trabalho, né? Ensina através do perfil The Furious feminismo, né? E tem, sabe, dica de livro, tem notícia também, né? É um canal com, sei lá, muito rico em material, principalmente para essa ideia de construção de feminismo e tal, né? Então eu falo hoje com a Maria Beatriz, que é do perfil The Furious Femme. Fala um oi pra nós, Maria. Eu mesma. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pela audiência. Eu chamo de Maria o tempo todo mesmo? Pode me chamar de Mabi. Mabi? É, eu falo que Maria é messiânico demais pra mim. Total. Me dou bem com isso. Faz todo sentido. Tá certo então, Mabi. A regra aqui... Regra não, né? Regra soa meio bruto demais, né? Tradição aqui do Quem Você Pensa Que É são algumas perguntinhas sobre você, pra gente conhecer a Mabi para além do perfil. São perguntas bobas, nada pra se preocupar. Não vou pedir o número do teu cartão de crédito. Obrigada. Tá, vamos nessa? Tá pronta? Vamos, pode perguntar. Beleza, tá. Pra começar, eu quero saber uma coisa que você é assumidamente ruim fazendo. Nossa, uma coisa que eu sou assumidamente ruim fazendo. Que até você já entendeu. Você fala, mano, isso aqui não é pra mim, mano. Não me bota pra fazer isso, pelo amor de Deus. Eu acho que... Vou dar uma resposta filosófica, Olha. assim. Eu sempre fui uma pessoa muito pressionada pra tudo. Então, assim, não existe nada que você me coloque pra fazer que eu vá falar, sou péssima. Mas eu acho que existem tratos humanos, tipo, partes de relacionamentos humanos que eu sou muito ruim.
que a minha execução dessas partes específicas é muito ruim. Então, assim, uma coisa que não me bote pra fazer seria isso, seria essa lida que às vezes é muito fina das relações humanas, sabe? A nuance da relação humana. Então, é uma coisa que, assim, eu convivo, eu me dou bem, eu tenho vários amigos, mas tem horas que eu fico tipo, ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, porque de resto, dirigir, nadar, fazer um protesto e tal, isso aí eu faço, tudo bem, eu vou atrás. Agora, eu acho que quando trata da psique do outro, a psique do outro muito, muito me assusta, sabe? Sim. O outro é sempre um mistério, né, cara? Eu acho que para além do que você estude, você pode estudar a vida inteira, não tem como você ter certeza sobre o outro, né? Sim. Vai ser sempre um mistério. Tá, então eu quero o contrário, mas eu acho que, assim, vai ser tão difícil quanto, né? Porque eu queria saber uma coisa que você fala, pode mandar aqui pra mim que isso aqui eu resolvo, deixa comigo. Eu sou muito boa, uma coisa prática, eu sou muito boa pra escrita. Então, se você tem alguma coisa que você não consegue escrever e que você precisa que seja escrita, eu escrevo. Então, assim, essa é a minha característica prática mais gritante. Eu sou muito boa em redação, mas eu acho que eu também sou muito boa em resolução de problemas. Mas eu também acho que os dois casam, né? Porque ambos são estruturas lógicas. Então... Sim, e você é da organização, então, né? Eu sou da organização, eu gosto das coisas bem bonitinhas. Tá certo. Tá, vamos lá, seguindo em frente. Eu queria saber se você tem um guilty pleasure. Sabe, aquela coisa que você gosta, mas que você não gosta muito de falar pra geral. Ah, isso aqui eu gosto, hein? Eu acho que livro de romance bobo. Show. Eu adoro ler. Então, vira e mexe, o pessoal fala, o que você tá lendo? E eu fico assim, eu estou lendo Bridgerton. Eu não acho que vocês vão querer saber que eu tô lendo Bridgerton, mas eu estou. Tipo, eu li todos os livros da Julia Quinn, que é a autora de Bridgerton. Agora eu tô lendo Salve-me, que é aquela série do Maxon Hall. Assim, meu guilty pleasure é livro de romance bobo. É bom, né, pô? Eu acho da hora também. É igual filme, né? Filme de comédia romântica é um negócio tão gostosinho de assistir, né? Eu me amarro. Exatamente. Alivia a cabeça. Você tá nervoso, você vai lá, você lê rapidinho, porque o livro flui. Então é o meu guilty pleasure. Uma coisa que eu já tenho ouvido bastante aqui é que o papel do guilty pleasure é esse mesmo, sabe? É aquele negócio que você não quer pensar. Eu só quero, relaxar, só viajar na historinha ali. É bobinha, tá cheio de furo, mas eu quero só viajar mesmo porque eu não tô afim de ir, né? Boa. Sim. Se for pra pensar, eu ligo pro pessoal falando, beleza, quais são os problemas que sobraram hoje? Não é esse o ponto, entendeu? Eu quero descansar. Total. E agora eu queria saber o oposto disso. Eu quero saber se tem uma coisa que você vê geral curtindo, assim, de uma maneira absurda, e você fala, cara, eu não entendo onde que tá a graça dessa parada aí. Nossa, tem tanta parada que eu me pergunto, eu não entendo a graça disso. Eu acho que, nossa, uma coisa só que eu não entendo a graça, eu não entendo a graça dessa... Eu não entendo a graça do papel da mulher na sociedade. Tá. Que... Total. A gente tá nessa crescente, e assim, querendo ou não, né, como a gente vai entrar no tema, é um assunto muito quisto, eu sou mulher, então é sempre maluco você ver, porque tem muitas coisas que atingem a gente não percebe que atingiram. E aí a gente só vai perceber depois quando a gente processa aquilo e fala, pera, não, mas a gente achava isso tão legal, isso tá errado, isso não devia ser assim. Então, eu tenho sentido não, né? A internet tem se manifestado no sentido constante de cada vez mais a gente consome o conteúdo de subjugar a mulher, de escravizar a mulher, de colocar a mulher numa situação quase animalesca, né? Às vezes o objetificado já passou, a gente já teve esse momento, agora a gente é animalizada. E muita gente não percebe, obviamente, a gente tem muita misoginia que ela é interna, né? A gente é internalizado na misoginia, a gente cresce nesse sentido. Então, é isso, eu acho que as coisas que eu fico, tipo... Total. É o jeito que trata a mulher em todos os sentidos. Sim, aquela parada, eu acho que com certeza você já ouviu, né? Eu vi um podcast não faz muito tempo, que é como se fosse uma taxa rosa, que tudo que é pra mulher tem um imposto em cima maior do que é pro homem. A mulher dava o exemplo no programa que eu vi, daqueles barbeadores, que aquele rosa de mulher, ele é 3 vezes mais caro, só porque é pra mulher, né? E ele é pior, o produto é pior. Então... Se você compra um gilete masculino, você consegue uma depilação muito mais segura do que com gilete feminino. Olha só, absurdo, né, cara? É ridículo.
Então, como eu tinha explicado no comecinho, eu queria saber, para além do, sabe, o teu papel um tipo de letramento digital, que é ensinar feminismo na internet, através do perfil do Instagram. Você tem outros, além do Instagram? Eu tenho uma comunidade no Instagram e no TikTok. Instagram e TikTok. São as minhas comunidades oficiais, é importante falar, porque vira e mexe, tem gente que rouba meus vídeos e cria comunidades paralelas. Tipo, um tempo atrás tinha uma comunidade no Reddit. Caraca. Nunca tive comunidade no Reddit, tá bom? Se vocês estão consumindo comunidade no Reddit da The Furious, é falso, é fake. Oh. Então, as oficiais é Instagram e TikTok. Legal, então. Que é a minha curiosidade, assim, a gente vai falar sobre todas as partes desse seu trabalho, mas me parece, assim, um negócio que tem um grau até elevado de exposição, né? De você, sabe, aquele lance de pintar um alvo no peito e falar assim, eu tô na briga mesmo, eu tô aqui pra bater nesse assunto e tal, né? Como que começa o teu interesse nesse assunto específico do feminismo pra você mesmo? E eu queria saber também como que começa essa sua inclinação para eu quero falar sobre isso na internet para ensinar mais gente. Eu acho que assim, a resposta, ela vai parecer óbvia, mas assim, eu sou mulher, então o feminismo muito me interessa. Uhum. Desde sempre, e aí é desde sempre mesmo, assim, desde muito pequena eu percebo nuances com relação a meninos, sabe? Coisas que meninas não podem fazer e meninos podem. Lugares que meninas não podem ir e meninos podem. E durante a minha infância, sempre teve muito esse negócio de, tipo, meninos são inteligentes e meninas são bonitas. Nossa. E eu nunca quis ser bonita, eu sempre quis ser inteligente. Tipo, beleza não é um atributo que faz muito sentido pro mundo, né? Uhum. Tipo, além de ser extremamente subjetivo, é um negócio extremamente passageiro. E o meu pai, ele sempre me incentivou muito a estudar. Muito a estudar. E cada vez mais que eu me aprofundava no estudo, sempre eu recebia uma resposta muito negativa dos homens ao meu redor. Então você tá estudando demais, meninos não querem uma namorada que pense muito. Você tá estudando demais, não vão te levar a sério no ambiente acadêmico. Nem adianta você querer prestar, por exemplo, teve um tempo que eu queria fazer física na faculdade. E eu tive um professor que falou pra mim, nem adianta você você pensar em fazer física, porque você é gostosa demais pra ser respeitada no meio da física. Eu tinha 15 anos quando ele me falou isso. Que absurdo. Foi no meio da sala. Então, assim, sempre existia essa tratativa. E eu via meninos que se dedicavam muito menos que eu, tinham notas muito menores que eu, e que, assim, eles falavam, eu vou ser médico, sabe? Uma pessoa que não vai passar nunca no vestibular, assim. Uhum. E aí todo mundo falava, olha como ele é inteligente. E eu tinha amigas minhas que eram geniais e falavam, vou prestar medicina. E eles falavam, tem uma coisa mais fácil. Caramba. Então sempre foi muito dentro da minha vivência. Eu acho que essa foi o principal lugar, assim, tipo, esse ambiente da inteligência, de mulheres são intrinsecamente burras. Uhum. E foi sempre um negócio que me revirou o estômago, me incomodou muito. Depois várias outras coisas eu percebo hoje, que eu já tenho um letramento de gênero maior, eu percebo que, tal coisa também me incomodava porque era machista, tal coisa também me incomodava porque era misoginia, mas majoritariamente começa esse desdobrar, porque eu sempre convivi em ambientes que, além de serem muito masculinizados, academicamente muito masculinizados, eram ambientes que tinham essa repressão à figura da mulher que pensa. Uhum. Então, mulher não nasceu pra pensar, entendeu? E aí a ideia de ensinar as pessoas na internet vem, eu sinto que na mesma linha. Assim, muitas mulheres não obtêm conhecimento porque elas não são permitidas a obter esse conhecimento. E cada vez mais o conhecimento que a gente acessa, as mídias, as notícias, tá tudo em falência. Então a produção de informação, a gente tá na era da pós-verdade, a gente tá na era da fake news, a gente tá na era da desinformação. Total. Então, cada vez mais as pessoas se informam menos com informações que possuem menos valor. Uhum. Então, para você adquirir uma informação que vale, você tem que fazer uma pesquisa muito extensa. Porque você tem que juntar muitos pedacinhos para falar, não, beleza, essa informação se dá de tal forma. E eu queria fazer esse trabalho. Eu sempre achei que era importante, como comunicadora social, né, eu não me considero influencer. Eu fiz jornalismo, então eu fiz direito também, mas eu fiz jornalismo. Uhum. Eu me considero comunicadora social e eu acho que o principal traço da função do comunicador social é exatamente esse, é unir as informações,
É mostrar, tipo, ó, isso daqui, essa informação. Você decide o que você pensa a respeito dela depois. Se você acha ela legal, se você acha que ela não é legal, se você vê a aplicação pra ela, beleza. Não é esse o ponto da conversa, sabe? O ponto da conversa é assim, essa informação existe. Essa informação você tem que recebê-la. Então eu sinto que eu comecei a postar na internet por causa disso. Muita coisa, muita informação não chega no Brasil. Muita coisa para na gringa nunca é traduzida, muita coisa chega no Brasil e é abafada, muita coisa acontece dentro do Brasil e por si só existe uma barbaridade específica. Então, quando a gente fala de notícia de crime, tem sempre uma barbaridade, uma crueldade, um requinte de maldade com relação àquele crime, que por si só já é uma coisa que gera um destaque, mas mais do que isso, aquele crime está sempre inserido num contexto. Então tem um contexto de dados, tem um contexto numérico, tem um contexto social, tem um contexto jurídico, e são todas coisas que são necessárias para que a gente saiba, porque a gente vive no mundo. Não tem como a gente sair andando na rua e não saber essas coisas. A gente precisa ter essas informações. E nem sempre elas estão disponíveis de uma forma que a gente consegue acessar. Então, o projeto era esse, era tornar informações acessíveis. Legal. Eu tenho percebido que tem várias pessoas com essa mesma proposta, né, se levantando para divulgar melhor, né? E o que eu acho maneiro é que são em vários formatos diferentes, né? Talvez você conheça aquela Cláudia Campolina, que é comediante, que ela faz o papel de um mundo invertido, em que, né? Eu acho muito legal o trabalho dela e eu me divirto mais com os comentários do que com o vídeo em si, que é os homens. Geralmente. Eu dou muita risada com aquilo. Mas assim, eu falo que eu tenho visto várias pessoas fazendo parecido com a tua proposta, porque eu tô com 43 anos agora. Então eu cresci num momento e não existia quase gente falando assim, se não fosse acadêmica mesmo, se não fosse uma pessoa que escreve um livro, você não tinha... Acho que o contato era muito menor com esse tipo de informação que tem hoje, né? E é um negócio absurdamente necessário, então eu acho massa o tanto de gente que tem aparecido com essa proposta, né? É uma proposta super importante para todas as áreas. E daí veio a minha curiosidade, porque como eu tinha dito antes, eu vejo como uma proposta necessária, mas um lance meio de pintar um alvo no peito mesmo, sabe? Né? Pode mandar bala, né? E aí, do mesmo jeito que tem os caras irritados nos vídeos da Cláudia Campolina lá, que eu dou risada, eu imagino que deve ter uma galera que cai em cima de você também, né? Tem, assim, essa é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas sempre mandam pra mim, como é que você tá lidando com os haters e os haters? E aí eu sempre fico gente, mulher que fala tem hater, ponto. Assim, se uma mulher pensa e se expressa, ela tem hater. A gente aprende a lidar com isso muito cedo. Mas o que me incomoda muito na internet, é meio maluco isso, é que, assim, o anonimato que as pessoas sentem, que possuem, permite, entre muitas aspas, elas a falarem certas coisas que você sabe que em ambientes sociais elas não falariam. Então eu acho que esse é o maior medo. Quando eu me coloco na posição de alvo, né? Quando eu me coloco na posição de assim, eu tô falando, você não gostou, tire farinha comigo. A pessoa tá tirando farinha comigo na internet. Agora, essa pessoa, na casa dela, talvez ela se comporte de outra forma. Essa pessoa talvez tenha uma namorada que não tenha o conhecimento que ela age desse jeito. Essa pessoa talvez dê aula pra criança e às vezes trata mal as criancinhas, as menininhas, e nem percebe, sabe? Às vezes tá tão dentro do... Então, eu acho que essa é a parte, o alvo, eu não me sinto tão alvo das coisas, eu também não posso negar. Eu acho que eu sou tão alvo quanto eu era antes, com internet, sem internet. Eu sinto que eu sou tão alvo quanto eu era antes, porque eu sou uma mulher que tá falando sobre direitos das mulheres e que constantemente olha e fala, não, você tá errado. Sinto muito, mas você tá errado. E nesse sentido, vira e mexe, os comentários dos haters é a mesma sensação que você tem, assim. Eu rio muito mais do que me assusta. O cara vai lá e fala uma imensa barbaridade. Eu olho e falo assim, meu Deus, vai ler um livro, sabe? Mas eu acho que é importante pra causa, a gente tá... É uma crítica constante que eu tenho, né? O meu conteúdo é absolutamente apartidário. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu não tenho partido, e eu não promovo partidos políticos. Mas, assim, eu acho que é importante pra luta, pro feminismo na atualidade, pra esse feminismo pós-moderno, a percepção de que, assim, ainda existem rostos que estão falando desse tema, exclusivamente desse tema. Ainda existem pessoas que estão ligadas à nossa luta, exclusivamente à nossa luta.
ainda existem focos e pontos de organização. Porque a gente tá muito acostumado, a gente tá muito habituado a ouvir o feminismo ser uma ideia, ser um fantasma. É ele e o fantasma da Ursal, sabe? São as duas coisas que, tipo, todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca viu. E eu acho que é tão importante a gente colocar a cara a tapa nesse sentido, de assim, meninas, mulheres, pessoas pelo mundo que entendem que a gente vive numa sociedade que ela segrega com base em gênero, em raça, em classe, em localização geográfica. A gente tem que se unir, a gente tem que perceber isso, porque senão, caso contrário, a situação que já não está boa, vai piorar muito e muito mais. E eu sinto que a internet, ela propicia isso porque a internet está muito ligada à juventude, né? Tem muita juventude na internet. E a juventude de hoje, ela cresce nesse ambiente que é terrível, que é o ambiente do fim das instituições. Teve a Covid, ninguém mais confia no governo, ninguém mais confia nas vacinas, ninguém mais confia na ciência, ninguém mais... A nossa geração, né, eu tenho 30, quase 30. Mas a nossa geração cresce num momento muito diferente da geração atual. E a geração atual tem direito a muitas dúvidas que a gente não tem, que a gente não chegou a cogitar essas dúvidas. E ela cresce num ambiente que não tem liderança política. A juventude não tem liderança política. A juventude não tem noção da política. Porque é o Bolsonaro que é bobo, é o Lula que é bobo, é o Trump que é bobo, é o Netanyahu que é maluco. Não tem uma liderança. Não tem alguém que chegue e fale assim, não, pô, é isso, deixa eu te ensinar. Senta aqui. Política 101, a aula A da política. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, política é tal, política é direito, o direito funciona assim, garantia é diferente de direito, liberdade é um negócio que tá todo mundo conceituando errado, significa... E eu acho que esse papel com a juventude é muito importante, porque a juventude é sempre a meta, né? A gente sempre tem que olhar pra juventude. Por mais que nós sejamos pessoas jovens, o nosso tempo na Terra é muito mais escasso com relação a uma criança que hoje tem 10, 15 anos do que... Então, assim, essa criança ainda vai crescer. Quando essa criança tiver 30, eu vou ter 45. A minha posição política tem que acontecer agora. O meu impacto político tem que acontecer agora. Eu tenho que fomentar para que no futuro a mudança siga sendo feita. Então, eu acho que é por isso, tipo, eu adoro o Anonymous, por exemplo. Só que eu não curto a ideia da máscara, entendeu? Eu sei que tem todo o motivo da máscara, mas assim, as pessoas precisam ver meu rosto, precisam ver que eu sou real, precisam ver que eu pego o ônibus de manhã, precisam ver que eu trabalho também, precisam ver que a vida política tem que caber dentro das nossas demandas, porque é literalmente isso que é a política. É cotidiano, é vivência. Mas deixa eu te perguntar agora, falando sobre essa ideia que você citou ainda há pouco do fantasma, do feminismo, uma coisa que eu vejo recorrente quando alguém está querendo se credibilizar e tal, é aquele estereótipo da feminista peluda que tira a roupa no meio da... né? E aí tem um fator que eu acho que ele é... Qualquer movimento que tem um tamanho significativo, você vai ter esses extremos, né? Você pode falar isso da política, você pode falar isso de qualquer movimento, tanto de minoria, quanto... Ele tem esse negócio dos extremos, da pessoa mais radical para a pessoa que é mais da conversa e tal, né? Nesse sentido, você tem algum feminismo que é certo e outro que é errado? Ou tá tudo junto ali? Ou, sabe, como que você vê isso? É muito difícil, assim, o feminismo tem muitas vertentes, já sai daí. Então tem muitas formas de se relacionar com o feminismo e de preceder o feminismo. Então o feminismo, ele não se manifesta de todas as formas para todas as mulheres. Porque as mulheres são diferentes entre si. Então, as minhas... E isso é um dos principais tópicos do feminismo, né? Tem até... A Angela Davis falava que feminismo interseccional não existe. Porque o feminismo precisa ser interseccional. O feminismo precisa ter a vivência da mulher negra, da mulher indígena, da mulher asiática. Precisa ter a vivência da mulher que é camada D da sociedade e a mulher que é camada A. Ele precisa ser abrangente. Então, assim, é engraçado também quando você falou, porque pessoas mais radicais dentro do feminismo, a menina peluda, a Marcha das Vadias, que era um baita movimento, existia em São Paulo, não sei se você lembra, que foi super aquele momento de, tipo, se empoderar de termos ruins, então, eu sou uma vadia, e foi gerava aquela sensação super estranha com relação a que ele não é uma vertente radical do feminismo, é uma vertente liberal do feminismo, extremamente liberal. Porque dentro da ideia, né, o feminismo radical, ele chega depois, mas o feminismo radical, ele tá muito mais ligado a um feminismo negro, a um feminismo de resistência, ele não tá ligado a esse feminismo
que se pauta necessariamente na liberdade sexual. A liberdade sexual, e isso é uma... né? Até aquele livro Caliban e a Bruxa, todo mundo leu Caliban e a Bruxa. Se não leu, leiam Caliban e a Bruxa. Ele fala exatamente disso, de como se escravizou a mulher por meio da liberdade sexual. Então a mulher não tem mais liberdade sexual, a mulher fica em casa, a mulher trabalha pra gerar os filhos, pro meio familiar ali. Mas essa é uma realidade de uma mulher branca. Essa sempre foi uma realidade pontuada ali, Europa, depois vem a mulher que sofre desse mal, aqui no Brasil, por exemplo, no período da ditadura, o movimento liberal, feminista, era um movimento branco, que eram das mulheres falando assim, poxa, nós somos usadas como brinquedos sexuais, como bonecas sexuais, nós queremos ter direito, nós queremos ser enxergadas como pessoas. E ao mesmo tempo, inclusive eu achei maravilhoso, porque eu ouvi isso da boca de uma mulher que era uma feminista branca durante a ditadura. Ela falava, ao mesmo tempo, as nossas irmãs negras estavam lutando porque os trabalhadores sumiam. Estavam lutando porque as informações sobre a ditadura não chegavam para as classes mais pobres. Estavam lutando porque, obviamente, o racismo era tão estruturado que muitas vezes os filhos, os irmãos, os amigos, elas saíam na rua e não voltavam. Não era porque eles foram sequestrados, era porque eles foram mortos por uma polícia que não se justificava. E esse movimento, que é o movimento base do feminismo, o feminismo nasce, ele é obrigatoriamente um feminismo pautado na minoria negra, na minoria asiática, nas minorias excludentes. Porque a ideia do feminismo é que somos todas pessoas. E você tem que ser muito pessoa, né? O liberal do movimento é isso, tipo, você quer direito, só que quando você quer direito é porque você já se considera um ser humano. Então você tá olhando e falando assim, ó, eu tenho menos que ele, eu, que sou uma pessoa, tenho menos que ele. Por quê? Enquanto existem pessoas no mundo, ainda hoje, que não são tratadas nem como gente. Total. Então, assim, não existe uma vertente certa do feminismo, mas existem percepções obrigatórias do feminismo. A percepção de que, assim, as demandas que eu, Maria Beatriz, enquanto uma mulher branca, cis, educada no sentido academicizada, advogada e afins, as necessidades que eu tenho, elas são muito inferiores e até certo ponto, às vezes, muito irrelevantes com relação a uma necessidade de uma mulher negra, moradora de rua, usuária de droga, ou de uma mulher asiática, que foi, por exemplo, o tráfico de mulheres asiáticas, o tráfico sexual de mulheres asiáticas, uma mulher asiática traficada. O feminismo precisa ser abrangente a ponto de perceber isso. Certo. Estamos sim todos no mesmo barco porque somos mulheres, mas as demandas não são superficiais. A gente não tá... E esse é o grande ponto, né? As pessoas olham pro feminismo e falam, tá vendo? O feminismo é deixar o pelo do sovaco crescer e tirar o sutiã da Avenida Paulista. Jamais, jamais. O feminismo é sobre tráfico sexual de mulheres. A gente hoje tem mais escravas sexuais do que escravos, né, no geral, do que a gente tinha na época que a escravidão era legalizada. São mulheres que são sequestradas de seios familiares. A gente tem uma violência contra a mulher que se expande até para os animais. Os animais fêmeas são destratados pelo ser humano. Aí você fala, animal, não, beleza. É um tema mais além. Mas assim, o feminismo, a percepção do feminismo, e que é reduzida pelo movimento antifeminista, pelo movimento masculinista, e até pela sociedade em geral, é a percepção de que a demanda é muito baixa. A demanda é muito boba. É um direito muito, quer um vagão exclusivo no trem, porque quer benefício. Não, porque olha o índice de assédio no trem. Porque olha o índice de denúncia de assédio no trem. Porque, mas ela quer deixar o cabelo do sofá crescer. Feminista nenhuma, em lugar nenhum que você for, vai levantar esse tópico. Você pode ter certeza. É bizarro isso, porque todo mundo, você é feminista, você deixa o cabelo do sovaco. Nesse sentido, né? Não, colega, eu tava marchando dia 8 porque cortaram os direitos de amamentação numa fábrica e as mulheres não podiam amamentar os filhos, tinha que deixar as crianças chorando em casa, entendeu? Cada um tem uma luta e todas as lutas se englobam. Então eu sinto que esse problema de comunicação, ele é gritante. A percepção do feminismo que os outros têm é gritante. Não é isso, sabe? Mulheres estão sendo mortas a rodo. Mulheres, o lugar mais perigoso para uma mulher viver é dentro da própria casa. 70% das mulheres mortas entre 2020 e 2024 morreram mais de 7 mil mulheres. São pela mão dos maridos, dos ex-maridos, dos companheiros. A gente tá falando de vidas inteiras, sabe? A gente não tá falando de uma coisa, um personagem de filme, um personagem de livro. A gente tá falando de um ser humano. Um ser humano que nasceu, cresceu, muitas vezes, às vezes até nasce e não chega nem a crescer, porque já é atacado nessa transição. E foi atacado pelo simples fato de que é mulher. Pelo simples fato de que é mulher. Então, eu acho que essa é o trabalho que eu tento fazer o mais forte possível, que é assim...
O feminismo é sobre existência. Mulheres existem. E elas não podem... Não é que elas não podem. A gente não vai se manter existindo com base nesse subjugar, nesse lugar abafado, nesse lugar de morte, nesse lugar de risco. Porque a gente já vive nele todos os dias. A gente já sai na rua com medo. A gente tem medo de entrar no táxi. A gente tem medo de entrar no ônibus. A gente tem medo de ir na balada. A gente tem medo de sabe, pegar bebida no bar. A gente tem medo de tudo. A gente vive com medo. E esse medo constante, que é a razão pela qual a gente vive tão enfurecida, né? Eu acho tão justo falar isso, porque as pessoas vêm falar pra mim, porque as mulheres estão tratando mal. Eu fico tipo, cara, toda raiva feminina é justificada. Vocês não têm ideia, homens não têm ideia do que é essa mulher. Do que é você ter medo. Você sai na rua com medo. Você vai ver suas amigas, você tem medo por você e por elas. Tem sempre aquele momento, tipo, vai todo mundo pra casa, manda a localização no grupo. E aí você fica vendo a localização das suas amigas, a sua, você verifica o caminho, você tá com a polícia na listagem rápida, porque vocês estão todas em risco. Então, assim, esse é o feminismo, sabe? Essa é a percepção do feminismo. O feminismo não tem nada de fraco nele. Sim. Não tem nada de espetacular, né? Porque tirar o sutiã na rua é um espetáculo. Não tem nada de espetacular no feminismo. O feminismo é trincheira. Sim. O feminismo é a percepção de que, assim, se o Brasil tem fome, é porque as mulheres estão com fome. Porque as mulheres que sustentam mais de 50% dos lares brasileiros. Se o Brasil tem problema de saneamento básico, as mulheres têm problema de saneamento básico. Porque as mulheres são 50% são 52% da população. Se o Brasil tem problema político, é porque as mulheres têm problemas políticos. Porque por mais que a gente seja maioria populacional, a gente é minoria política. Então, é isso. Eu tô falando muito, desculpa. Não, relaxa. Ainda nessa temática, quando a gente fala exatamente disso que você falou, da percepção, você acha que tem alguma vertente, tipo, mais ou menos igual essa ideia que você falou do espetáculo, quando é liberal, que quando a gente está tentando ensinar um pessoal que é leigo, elas mais atrapalham do que ajudam? Sabe? Tipo, tô aqui, tô com todo um trabalho aqui, e aí vem esse rolê e queima tudo, sabe? Então, dentro do movimento, o movimento como um todo tem muito preconceito com feminista liberal. Inclusive, é um negócio que eu detesto, porque eu sou branca. Você tá me vendo, eu sou inegavelmente branca. E as pessoas normalmente falam, tipo, feminista liberal pra mim. Eu não sou feminista liberal, mas eu sou branca. E o feminismo liberal é o feminismo branco. E muita gente no movimento, inclusive eu, como feminista furiosa, a gente não reconhece o feminismo liberal como vertente. Porque o feminismo liberal, ele é esse machismo que trocou de roupa pra falar assim, não, beleza. Mulheres, sabe como é que vocês vão ser livres? Mostrando os peitos na rua e estando de boa com isso. Quem se beneficia? Quem se beneficia com as mulheres mostrando os peitos na rua, se não os homens? Quem se beneficia com mulheres falando, não, pode me tratar como uma vadia porque eu sou uma vadia, eu não tenho que ter problema com isso? Os homens. Então, nesse sentido, é uma vertente, porque existe, né? O feminismo liberal existe, mas o movimento como um todo tem problema em reconhecer o feminismo liberal como vertente, e é o lugar que dá problema. Sempre que você ouve alguém falando mal do feminismo, é por conta do feminismo liberal. Eu imaginei. Como eu falei, a gente vê em outros movimentos essa ideia de, tipo, pro público que é leigo, você tá em um esforço de tentar ensinar, não, isso aqui é um negócio que tem objetivo, que não é bobeira, não é vazio, não é pauta vazia, e aí tem uma vertente que vai caga o rolê inteiro, assim, você fala, meu Deus do céu, eu tô trabalhando aqui pra isso. Exato, tô dando tão duro todo dia, e vem alguém no meio, assim. Então, eu sei como é. A impressão que eu tenho, né, que às vezes o trabalho acaba sendo mais ingrato, porque tem alguém que tá falando que tá no mesmo grupo que você, mas tá queimando tudo. Tá escrachando, Agora, voltando um pouco para essa ideia do trabalho que é feito na internet, no Instagram e no TikTok, né? Eu queria saber,
É uma questão até parecida com essa anterior, né? Eu queria saber sobre... você tá ali como uma educadora, e aí, sei lá, o mundo da internet é um mundo movido de hypes e trends, né? E aí, volta e meia, eu vejo acontecer isso em um grupo que eu faço parte, que é o do TDAH, tá ligado? Que virou moda de tal jeito que tem gente que quer ter TDAH sem saber o que é, entendeu? Sem saber o tamanho do dano, né? Só acha que, eu esqueci a chave em casa, tenho TDAH, sabe? Minimiza o negócio, né? E eu imagino que você deve passar por alguma coisa parecida com isso, que é quando aparece uma moda dessa de discutindo de maneira rasa uma coisa que é muito cara para você, que você tá ali tentando, né, desenvolver da maneira correta. Acontece isso com o trabalho, não? Eu acho que o feminismo, muito diferente de questões patológicas, por exemplo, o TDAH é uma patologia, né? Uhum. Muita gente começa a se interessar pela discussão de forma rasa. Então, muita gente não conhece o tema. E aí vai descobrir o tema por meio de uma discussão que, se a gente for olhar, assim, vai falar, pelo amor de Deus, sabe? Vai discutir um negócio desse. Uhum. Só que essa pessoa começa a descobrir os termos, começa a descobrir o movimento, começa a descobrir, ok, tal opinião, não sei. Por exemplo, e eu vou me usar de exemplo. Teve uma época que eu saía com um menino, e eu não gostava muito dele, mas ele era muito agressivo, eu não conseguia, tive vários relacionamentos abusivos, mulheres e relacionamentos. Infelizmente, homens têm tendências abusivas, né? Caramba. Já tem estudo sobre isso. E aí esse menino, eu queria largar dele, já fazia muito tempo que eu queria largar dele, eu sempre comunicava que eu queria largar dele, eu queria largar dele. E eu até já contei isso na internet uma vez. Ele assim, ele me dava carona, tipo, beleza, tá, pode terminar comigo, mas eu te levo até em casa. Então é isso que você quer, eu te levo até em casa. E eu já tava, tipo, a gente já tinha se visto, aí beleza, vai entrar no carro, tá bom, ok. Teve uma vez, especificamente, que ele trancou todas as portas do carro e ele tentou me agarrar. É isso. E ele falou pra mim que era porque eu tinha que pagar a carona. Nossa. Tipo, eu lembro especificamente disso, tipo, você tem que pagar a carona, eu tô sendo legal com você. Você tem que me ressarcir o fato de que eu sou legal com você. E assim, foi a primeira vez na minha vida que eu saí em confronto físico com um homem, ganhei, mas assim, foi horrível. Sim. E aí eu lembro que eu falei disso com várias pessoas e todo mundo falava pra mim, tipo, homem é assim mesmo, homem acontece, tipo, já aconteceu comigo. E eu lembro que eu achava tão estranho, porque eu ficava, gente, mas como assim isso é uma coisa que acontece? Como assim isso é uma coisa normal? E eu ouvia, e um dia eu passei por um post do Centro Feminista da Casper, que eu estudava na Casper antes, pelo Centro Feminista da Casper, e eles estavam falando exatamente desse tema. De como eu tinha, sei lá, 17 anos, eu entrei na Casper com 16. Eu tinha 17 anos, eu era muito novinha. E eu lembro que eu olhei aquilo e era assim, você não deve nada a um homem. Se ele paga contas, se ele te leva, você não deve nada a um homem. Gentilezas não se cobram, sabe? Qualquer coisa que é cobrada e que você fala, qualquer coisa que é cobrada, ponto, é uma forma de agressão. Que se você for ver nesse sentido, cada vez que ele dá uma carona pra um amigo dele, ele vai agarrar o amigo dele depois? Quer dizer, o amigo dele tem que pagar pra ele, né? Entendeu? Exatamente. E aí você vai falar, tipo, hoje, por exemplo, é que esse é um tema pra mim que ele é muito quisto porque eu passei por ele. Mas assim, hoje se alguém chega pra mim e fala da discussão, falasse, né, se não tivesse sido tão quisto porque eu passei por isso, fala tipo, porque o cara olhou pra mim e falou, não, eu tenho que, eu paguei a conta, você tem que dar pra mim. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, porque você bota um mico. Não, tá tranquilo. Se a pessoa chega hoje pra mim e fala isso, hoje eu vou sentar pra ela e falar assim, não tem nada a ver, isso é uma agressão, isso é uma violência, você passou por uma agressão sexual, não ande com essa pessoa, alerte seus amigos a respeito dessa pessoa, ela não é uma pessoa confiável. Só que é por meio dessas discussões que são tão superficiais, que é uma discussão que a gente vê na internet sempre, tipo, o cara tem que pagar a conta, porque se eu gastei dinheiro fazendo meu cabelo, ele tem que pagar de volta, e o cara falando, ela é uma interesseira. Essas discussões que tem tanto, muitas vezes trazem esses tópicos, entendeu? Traz o tópico da menina que fala assim, eu saí com o cara e o cara pagou metade da conta pra mim e depois ele quis me agarrar, porque falou, eu paguei a conta.
Porque ela entrou nessa discussão que é uma discussão supérflua. E pra ela, às vezes, a gente vê muito isso é terrível falar, mas então não sei se eu tenho que bipar também. Mas a gente vê muito isso em trend, em corrente, que fala sobre estupro. Que fala sobre uma coisa que você conte da vez que você foi estuprada e que você só percebeu meses depois. Porque isso é comum. Nem toda violência sexual, nem todo estupro é aquela coisa de filme. É o cara que te pega na rua, é o cara que te bate, faca no pescoço. Muitos estupros, a maioria dos estupros, a gente tem 822 mil estupros por dia no Brasil. Por ano no Brasil. Então, assim, a gente tem 2 estupros por minuto no Brasil. É muita coisa. E a maioria deles acontece no ambiente doméstico. A maioria deles acontece dentro de casa. A maioria deles acontece e a gente só vai perceber, muito tempo depois. E eu lembro que uma amiga minha me falou isso. Ela falou, tipo, eu entrei numa trend lá que era de encontros ruins. Uma vez eu tive um encontro ruim. E ela narrou. E aí uma pessoa respondeu pra ela, falou, olha, não sei se alguém te contou, você deveria procurar ajuda, isso foi um estupro. E ela falou que na hora que a pessoa falou isso pra ela, foi como se dentro dela as pecinhas encaixassem, sabe? E aí ela falou, tipo, já me sentia mal a respeito daquilo, não sabia processar o que era, e agora eu olho e falo, bom, eu sofri violência sexual, eu sou vítima de violência sexual. Então, assim, eu não acho que tem tema nenhum na internet que seja ruim pro feminismo. Porque eu acho que todo tema tem a condição de trazer a pessoa para mais perto do conhecimento. Porque a gente não tá falando de um diagnóstico, a gente não tá falando de uma mudança radical de vida, a gente não tá falando desse negócio tipo, não, pô, se você senta na cama e você sente a sua lombar doer, pode ser câncer terminal. Você não tá passando esse tipo de informação, entendeu? Você tá falando assim, existe uma linha de discussão, existe uma linha filosófica de existência que sempre anda de mãos dadas com esses quesitos, porque esses quesitos são quesitos de relação humana. E nas relações humanas o feminismo tá sempre posto. Então, eu sou super a favor das trends, das discussões rasas. Eu acho que elas somam muito mais do que a gente imagina. Elas somam como porta de entrada. Nossa, é muito legal saber, porque assim, eu não falando do feminismo em si, mas um tempo atrás eu fiz até um episódio que eu fiz um texto que eu tava falando sozinho no podcast, e que eu tava perguntando sobre esse negócio do influenciador, né? E eu tenho a impressão que algumas dessas... essa ideia de temos que comentar tudo, temos que dar nossa opinião sobre tudo, que às vezes banaliza de verdade alguns temas que não deveriam, né? E pra mim é interessante saber que, assim, sei lá, dá pra aproveitar, quando você fala de feminismo, dá pra aproveitar até esse pessoal que tá... simplificando demais um tema, né? Porque eu tenho a impressão que alguns, sabe, por exemplo, falando de palavras que são do vocabulário, sei lá, psicológico, por exemplo, ocupar espaços, por exemplo, o que mais? Resiliência, sabe? São palavras que hoje, quando você vê na internet... É um negócio meio tipo assim, putz, sabe? Nossa, lá vem. Né? Porque parece que elas foram usadas e abusadas de um jeito, tipo, eu nem sei o que eu tô falando, mas eu tô aqui pra opinar também, então é isso. E aí desgasta, sabe? E aí quando vem alguém que vai falar sobre aquilo de uma maneira séria, sabe? Com conteúdo mesmo, parece que o pessoal já tá meio saturado, tipo assim, lá vem de novo falar dessa tal de resiliência pro meu lado, tá ligado? Eu sinto que é porque é uma discussão filosófica muito extensa, né? Então, assim, quando a gente fala, tipo, resiliência, coisas assim, tem esse negócio do coach, né? A gente hoje vive num sofisma, a gente não vive mais uma maiêutica. As pessoas não passam mais pelo processo de parir ideias, né? O processo lógico de parir ideias. As pessoas reproduzem sofismos. Então, elas estão lá, elas têm um textinho bonito, tipo, vou usar resiliência e perseverança. Não sei nem se essas palavras combinam, mas vou usar. Mas eu ainda assim, eu acho que o feminismo, o feminismo por si, ele não sofre desse mal, porque, primeiro, ele já é uma palavra que é muito violenta. Então, se você fala feminismo, a pessoa que recebe a mensagem, ela já fica agressiva, tipo, já é um negócio que deixa a pessoa em alerta. A menos que você seja uma pessoa feminista. E mesmo assim, quando você ouve da boca de outras pessoas, você fica tipo, será que eu vou ter que brigar?
Sabe que tem uma música nova que a menina fala, tipo, ele quer foder comigo ou foder comigo? Você já fica nessa, entendeu? Tipo, estamos de boa ou estamos na porrada? O que você quer falar? Entendi. Então eu já acho que é um tema que já deixa as pessoas em alerta. E é um tema que, por mais que a gente fale, ele nunca vai ser exaurido. A gente nunca vai conseguir trazer exaustão pro tema do feminismo. Porque a situação continua desigual, sabe? Sempre tem uma coisa nova. Ainda dentro dessa discussão, você acha que tem alguém que usa esse tema para um marketing, para tentar vender em cima? Com certeza. Eu acho que assim, praticamente todos os grandes artistas da atualidade, né? Todas as grandes artistas da atualidade, elas têm essa questão do feminismo mercantilizado. Então, por exemplo, Taylor Swift. Adoro Taylor Swift. Acho que ela tem a girlhood dela, todos nós acompanhamos, amo isso a respeito dela. Mas é uma pessoa que usa o feminismo quando precisa se beneficiar, e é isso, e ponto. E depois ela não discute a causa. Ah, mas ela é uma cantora, não é uma ativista. Ela é uma mulher, ponto. Ela deveria usar o espaço dela pra esse fim. Ela deveria usar o espaço dela pra esse fim. Eu acho que também tem muitas pessoas, por exemplo, a Sabrina Carpenter, que fez lá a capa do álbum dela, que deu super problema, que o álbum chama O Melhor Amigo do Homem, e era ela de 4 com o cara puxando o cabelo dela. Nossa. Pra imitar como se ela fosse um cachorro. Sim, entendi a ideia. Aí você olha e fala assim, pô, tá, não precisa ser desse jeito. Tipo, tem tantas formas de você expor a ideia que você tá trazendo, a ideia de que, tipo, você foi tão ensinada que você tem que sempre correr atrás do homem, que quando você se vê, você já tá subjugada. Tipo, tem tantas formas de você passar essa ideia. Você precisa passar dessa forma específica. E aí, quando existe o debate se torna, tipo, não, mas ela tá fazendo isso pras meninas, não é pra chamar a atenção masculina. E fica, tipo... Então eu acho que, e assim, vocês Sabrina Carpenter e Taylor Swift, parece que eu tô fazendo um ataque ao gênero pop. Não estou. São só grandes exemplos. Mas assim, eu acho que é muito difícil, na atualidade, a gente ter pessoas que usam o feminismo como luta política e como percepção de luta política. Porque você toca num lugar que é muito quisto pra todas as mulheres, né? Que é assim, olha, eu ligo pros seus problemas. Eu sou mulher, eu ouço a sua dor porque eu compartilho dela. Então, compre esta garrafinha de água porque ela vai resolver os seus problemas, entendeu? A luta política é só do tipo, qual que é o seu problema? Me conta. Bom, não tá chegando... Eu trabalhei muito tempo com isso. Não tá chegando água na minha casa porque eles cortaram a tubulação do Jardim Pantanal. Beleza. Não tá chegando água na casa das mulheres do Jardim Pantanal, cara. Precisa trazer a tubulação de água. Por conta das mulheres. Mas as mulheres estão sofrendo isso. As mulheres, novamente, são chefia de mais de 50% dos lares brasileiros. A gente tem que olhar pra esse dado. A gente tem que olhar pra essa realidade. E isso, infelizmente, eu sinto que até as pessoas nos movimentos políticos da atualidade falham. Então, pessoas, por exemplo, a Tabata Amaral, que tá sempre em cima do muro, que nunca defende ninguém, que tá em todas e não tá em nenhuma ao mesmo tempo. Pois. A outra lá, como é que é o nome dela? Que eu pensei nela agora, a Manuela Dávila. Manuela Dávila também, não, Mães em Luta, ela tem o movimento Mães em Luta. Porque o direito da mulher, né? Mas quando precisa mesmo, ela tá fazendo ocupação por um negócio que não precisa ocupar, entendeu? Não tem a ver com a tua causa. Por que você tá lá? Não, mas porque tem a ver com a vivência da esquerda. Você não se elegeu como uma deputada, ela era deputada, como deputada esquerdista. Você se elegeu como uma deputada feminista. Faça o que importa ao seu recorte. Ponto. E eu acho que é exatamente por isso que o feminismo é tão descredibilizado, sabe? A gente tem muitas mulheres que olham e falam, não, eu sou super feminista. No final, quando precisa colocar a cara a tapa, não é. No final, quando precisa intervir porque o cara vai bater na namorada na balada, não intervém. No final, quando precisa discutir uma política pública e precisa olhar e falar assim, cara, não tem como fazer concessão nisso. Fazer concessão nisso é execrar mulheres. Faz, sabe? A gente agora vai ter uma redução, as cotas de mulheres negras na política vão cair. Caramba. Não sei se você soube. Não soube. Vão aumentar as cadeiras partidárias femininas obrigatórias, mas vão cair as cotas de mulheres negras. Já nem tem quase, mano. Exato, e mais do que isso, cadê as pessoas que se elegeram no pleito de Me Preocupo com as Mulheres? Falando assim, galera, olha, 1000 perdões, aumentar o número de cadeiras e tirar cotas de mulheres negras não faz sentido, prejudica mais o movimento do que ajuda.
Não tem como um negócio desse. Vocês acham que numa sociedade como a nossa, ia fazer essa percepção, vocês acham que uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade extremamente racista, mulheres negras vão ser votadas se não tiver uma obrigatoriedade mínima de eleição dessas mulheres? Como é que o que essas mulheres vivem vai chegar na política? Porque eu não tenho a menor ideia do que uma mulher negra vive. Eu não sou negra. A minha luta antirracista, 100%, sempre foi. Mas falar que eu entendo, eu sinto, eu vivo o racismo, isso é um absurdo. E é engraçado ter uma bancada inteira de evangélicos que estão ali pelo interesse dos evangélicos não ser tocada, né? Tipo, tá ali intocável, e enquanto, tipo, uma minoria, igual mulheres negras, estão perdendo cadeiras e... Cara, sabe o que eu acho mais maluco também? É que, assim, a população evangélica no Brasil, isso é muito louco. Outro dia eu vi esse dado, eu achei ele tão sensacional. A gente tem uma confusão social tão grande, que rico é o bandista, e rico branco é o bandista, e pobre negro é evangélico. Então, assim, e sabe, não tô falando isso, o que eu tô falando a gente tem uma desconexão da percepção racial da construção do nosso país, que a gente força pessoas, a gente tá forçando pessoas negras pobres, a irem pra uma religião que ensina pra elas que o sofrimento delas tem que ser endeusado. Que elas estão sofrendo porque lá na frente vai ter uma recompensa divina, coisa que na Umbanda não é ensinado, né? Não é verdade. Uma coisa que eu acho curiosa não, eu acho que, você me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que esse hype do Umbanda no público branco tem meio a ver com aquela ideia da pobre experience, sabe? Tipo, o cara quer ter uma experiência, eu quero passar como sofrido uma vez na minha vida para saber como é que é. Eu acho que é pior do que isso, não é nenhuma vez na minha vida. Eu acho que é esse negócio assim também, que aí volta essa crítica da masculinidade, né? Tipo, a gente tem homens que se dizem aliados, mas nenhum homem tá fazendo qualquer movimento que seja o suficiente pra alienar a estrutura de privilégios que ele tem. Então, a gente tá... E é um movimento. Pessoas ricas fazem isso com relação a pessoas ricas com noção, aspas no com noção. Se não for ter vídeo, fala aspas no com noção. Elas olham e falam assim, não, olha, existe uma percepção muito maior de mundo da que eu tô vivendo. Que é o conceito de se apropriar culturalmente, né? É falar, tipo, olha como ali eles têm uma cultura que eu não conheço. Deixa eu ir lá mostrar como eu apoio a cultura deles. Como eu percebo a cultura deles. Aí a pessoa vai e rouba a cultura deles. Pra mim, é o exemplo do cara do não monogâmico. Do relações não monogâmicas. Eu vivo relações não monogâmicas. Total. Meu jovem, chega, te controla. Existem pessoas que realmente vivem relações não monogâmicas, entendeu? E essas pessoas, elas não saem falando que vivem relações não monogâmicas. E vem nessa de tipo, tá vendo como eu sou culturalmente conhecedor? Olha como é que é o meu conhecimento ético é tão extenso que eu consigo... Desconstruidão, né? Total. E aí você olha pra pessoa e fala assim, é tudo teatrinho, tipo, beleza, vai ter gente que, de fato, conhecia a cultura, conhecia a Umbanda, falei, não, realmente, eu gosto disso, eu me identifico, mas essa não é a grande massa. Essa não é a grande massa. A grande massa é porque a Ivete Sangalo é um budista. A grande massa é porque, o povo no Rio de Janeiro faz oferenda toda virada do ano em Copacabana. Deixa eu fazer também. Então olha, me irrita profundamente. Porque volta nisso, tipo, a gente não tá aprendendo nada, sabe? Olha que maluco, a gente vive num mundo no qual as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm acesso, as pessoas que teoricamente têm que ir lá consumir o conteúdo e falar assim, eu preciso passar esse conteúdo pros outros. Essas pessoas não fazem essa comunicação. E quando fazem, sabe, é aquele negócio, você é comunista, eu não sou, mas você é comunista, mas tem um iPhone. É assim, uma vez um cara falou pra mim na internet, ele falou, tipo, você só pode falar de feminismo na internet
porque o papai te banca. Meu papai não me banca. Mas assim, eu só posso falar de... É fato, eu só posso falar de feminismo na internet porque eu tive muito acesso na vida. Muito acesso. Eu fiz um colégio muito bom, que era um colégio caro. Eu fiz 2 faculdades, que também eu ajudei a pagar, mas assim, que também eram faculdades caras. É o mínimo da minha obrigação humana devolver. Eu olhar e falar assim, eu adquiri esse conhecimento. E não foi que eu adquiri porque eu sou especial, sou uma estrela. Eu adquiri porque existe um acesso, uma possibilidade pra mim que não existe pros outros. É o mínimo que eu posso fazer, olhar e falar assim, o que eu aprendi foi tal, tal e tal. Pra vocês, tipo, vocês não tiveram esse acesso, vocês não conseguiram. Eu tenho que falar pra vocês. Eu tenho que possibilitar o acesso de vocês. Quando que acontece na academia é eles ficarem falando pra eles mesmos lá, né? Fechado. Né? Exatamente. Tipo, conseguir conhecimento pra caramba aqui, mas eu não vou distribuir pra ninguém. Eu vou ficar aqui do alto da torre da academia falando que... Só com os meus, né? No meu idioma, porque eu não tô facilitando pra ninguém entender do que eu tô falando, né? E ainda tem essa coisa de rechaçar, sabe? Tipo, que porque tá dentro desse movimento de conservadorismo, de regresso, a gente precisa de mão de obra barata. A ideia sempre vai ser essa. Tipo, a gente precisa de mão de obra barata. Então a gente tem que ensinar pra pessoa que tá na base da estrutura social de que, assim, a pessoa que tem acesso e que vai te trazer informação, ela tá fazendo isso porque ela é uma traidora, porque ela não te entende, porque ela não te percebe, porque ela não sabe que você tá em luta, porque ela não tem interesse nas suas demandas, que é uma construção absolutamente política. A mesma construção contra o feminismo, que é uma construção de, assim, tipo, tudo que estão te ensinando, tudo que estão te falando é pra que você, por exemplo, ouço isso sempre, pare de se relacionar com homens. Feministas não querem que vocês tenham namorados. Nada a ver com a pauta. Feministas querem que as famílias tradicionais acabem. Não, se você quiser ter um casamento heteronormativo, tenha. A gente quer, inclusive, que você tenha o direito de falar com quem você quer casar heteronormativamente. E é essa construção, sabe? E isso que é muito triste. Tipo, a gente tem um debate aqui falando, a Umbanda, a bancada evangélica. A bancada evangélica são sempre homens brancos, homens velhos brancos. E essa é a massa evangélica? Não é. A massa evangélica, além de feminina, é negra. Então, assim, como isso é a bancada, sabe? Como essas pessoas podem se eleger? O quão mal a gente tá permitindo que seja feito contra essas mulheres, o quanto a gente tá esquecendo essas mulheres, para que elas se vejam mais representadas em homens brancos, ricos, do que em outras mulheres, sabe? Me irrita. Me deixa... Eu imagino, porque é um grau de desorganização e de... O lance da fake news mesmo, né? É ser passada ideias erradas para quem, assim, não tem a condição de interpretar por si mesmo, né? E aí, a ideia que você falou da maioria ser negra no meio evangélico tem muito disso, que é aquela igrejinha pequenininha que fica na favela ali, e que o pessoal, tipo, meio que é o consolo deles, tal, e o pastor vai, de repente, ajudar com uma cesta básica quando a pessoa não tiver e tal. É o palanque perfeito ali. Ele troca aquela cesta básica pelo voto. Sim. Quando ele quiser se candidatar e tal, né? E aí o povo vai lembrar de quem? Do esquerdista intelectual da academia que fala bonito ou do pastor que ajudou ele, né? Exatamente. Do cara branco de camisetinha 3/4, que, não, a liberdade sexual, sabe? Ou da pessoa que, isso é foda, ou da pessoa que não é nem só a cesta básica, é assim, morreu um parente, aí não tem um centro comunitário. Quem vai? O pastor vai lá, dá, sinto muito e tal, condolências. São comunidades abandonadas, totalmente esquecidas, totalmente ignoradas. E o triste é que, assim, toda a ignorância que é tratado é planejamento político. Eu pareço maluca quando falo isso. Mas é total. Mas é planejamento político. Essas pessoas, elas não são esquecidas porque... porque é racismo só, porque é machismo só, porque é classismo. Não, elas são esquecidas para que elas cresçam raivosas. Elas são esquecidas para que elas se vejam sempre em posição de inferioridade. Elas são esquecidas porque o Estado fabrica os criminosos que o Estado pune. É uma máquina, sabe? As pessoas estão sendo moídas por uma máquina. Então é terrível.
E é todo esse trabalho para não tocar os que estão lá em cima, né? Porque o problema que a gente vive discutindo sempre, e cada eleição todo mundo aparece fazendo 1 milhão de propostas, que é educação e saúde e tal, não tem um interesse real, sabe? Nesses temas. Não tem por que você ensinar o indivíduo sair da escola sabendo questionar o governo dele, né? Sabendo falar, não, isso tá errado, né? Você tem que ensinar o cara a não ter esperança. Você vai sair daqui, já arrumou um emprego aí para entrar na máquina de moer seres humanos, né? Bizarro isso aí. Não, recentemente uma vereadora do Rio Grande do Santa Catarina, perdão. Eu não sei se você leu Capitães da Areia. Mas assim, é um livro... Ela fez um pedido oficial na Câmara da cidade dela para retirada do livro. Porque crianças não deveriam ler Capitães da Areia. Porque a justificativa dela era que Capitães da Areia romantizava a marginalidade. Eu não sei se você se lembra. No final, todo mundo morre em Capitães da Areia. Todos os meninos com 13 anos de idade morrem. E não são mortes tranquilas. Tipo, um morre se jogando do elevador Lacerda porque a polícia tá perseguindo ele porque ele foi roubar comida pra comer. Ele tá morrendo de fome. O outro morre porque foi morto no reformatório, sabe? Onde tá? E aí ela falou isso, ele romantiza a marginalização dessas crianças, vão querer se tornar marginais. E somado a esse fato, esse livro é uma forma que a esquerda tem de entrar nas escolas para doutrinar os alunos, porque Jorge Amado era comunista. E isso é literalmente olhar pra criança pobre e falar assim, eu quero que você seja burra, eu quero que você não perceba que a gente vive numa realidade que 28 milhões de crianças no Brasil passam fome, não têm acesso à escola. Que o menino se jogar do elevador Lacerda porque ele tava fugindo com um saco de arroz porque ele tava com fome é cotidiano. Acontece todo dia. A obra tem quase 100 anos. E meninos ainda morrem de fome. Meninos são espancados até a morte porque estão com fome. Enquanto o branco riquinho, ele mata passando por cima com uma Ferrari, uma Lamborghini, e ele nem tem que ficar preso nenhum dia. Ele não vai nem pessoalmente na delegacia para dar depoimento, cara. É bizarro. Exato. E esse sentimento, o sentimento de tipo, o cara, por exemplo, teve vários disso. Teve vários caras que mataram gente, mataram Uber, mataram gente atravessando, e todos os caras brancos, todos em carros esportivos. Só que quando você lê essa notícia, né, a notícia de, tipo, mais um cara branco impune, e você não teve a construção do senso crítico de, cara, deixa eu perceber a realidade, o que você sente? Raiva. Você só sente raiva. E a raiva, quando ela não é direcionada, né, porque você tá certo de sentir raiva. Raiva é um sentimento muito bom, porque ele é um sentimento que, ele é motriz. Ele faz com que você se mexa. Quando você tá triste, você não quer se mexer. Quando você tá com raiva, você quer se mexer. Só que você não sabe pra onde ir. Então a raiva se torna frustração. E a frustração se torna violência. A raiva, que podia ser o motor da mudança, vira o motor da violência. E é uma violência que é sempre respondida de forma pior pelo Estado. É um negócio que eu odeio, assim, mas até hoje, uma vez eu conversei com um cara, e ele que falou isso pra mim, ele era um cara negro ativista. E ele falou pra mim, tipo, o Estado Paralelo, a milícia, o PCC, o Comando Vermelho, tudo isso, não é que eles compraram o Estado. O Estado mantém eles como desculpa pra matar jovem pobre. O Estado mantém o PCC, o Estado mantém o Comando Vermelho. Por quê? Porque o Estado quer entrar e quer matar o menino preto. O Estado quer entrar e quer matar o menino pobre. O Estado quer entrar e quer falar, tipo, vou dar um tiro na cabeça desse moleque aqui porque ele me irritou, e dar como justificativa de, não, ele tinha conexão com a milícia. E aquela ideia do bandido bom é bandido morto, ela colou tão bem exatamente porque foi ensinado a ideia de justiçamento, que é você, com raiva das desigualdades, você vai ser, de repente, assaltado. Sim. Cara, eu tenho que matar esse cara. Sabe, você tá sendo assaltado todo dia pelos caras de gravata no Congresso, tá ligado? Mas lá você não alcança, né? Você não consegue fazer nada lá. Então com esse que eu consigo fazer, eu vou descarregar essa raiva que tá concentrada, né? A gente tá meio que beirando o fim, e eu queria falar de uma coisa um pouquinho mais leve. Eu queria saber, é uma pergunta meio parecida com aquela do começo, que se você tem um momento específico, desde que você começou com esse projeto,
que você fala, cara, é por isso que eu tô nesse rolê, sabe? Tipo, aqui valeu a pena, aqui eu ganhei legal, sabe? Eu tenho muitos desses momentos. E é muito engraçado, porque eu sinto que as pessoas esperam que eu fale. Eu tô muito feliz de ter sido convidada. Mas nunca é tipo, dá uma entrevista, coloca. Esses momentos são muito bons, mas o momento que você posta alguma coisa e que vem uma senhora e escreve, eu passei 60 anos da minha vida sendo massacrada e hoje eu consigo perceber pela forma com a qual você tá falando que o que eu vivi foi errado e que eu preciso me libertar. Quando você vê uma mãe que te manda mensagem e fala assim, eu vou pedir o divórcio porque eu percebi, eu consumi, eu percebi que eu tô vivendo uma situação de abuso e eu preciso sair dela. Quando você vê meninas falando, tipo, depois desse vídeo aqui, depois dessa conversa na comunidade, eu consegui finalmente denunciar meu padrasto que me abusava. Pô, dá vontade de chorar. Essas são vitórias indescritíveis. Esse é o trabalho, é o foco do trabalho, é atingir quem precisa ser atingido. É relembrar, porque a gente é tão comumente esquecida disso, de que a gente é gente, sabe? De que a gente vai viver muitos anos, algumas de nós vão viver pouquíssimos anos, e que a gente vive todo dia em luta, em luto, sabe? E a gente tem que sentir isso. A gente não pode tirar isso de dentro do peito e falar, é um problema de lá de fora. Não, é um problema daqui de dentro, é um problema da pele, é um problema do ser, é um problema da nossa existência. Então, toda vez que isso acontece, assim, é de um poder pra mim, não pra mim como pessoa, mas eu sinto que é uma conexão tão grande, é tão poderoso da parte dessa mulher, sabe? Essa mulher ter olhado e falado, lembra dessa de 75 anos, que pra mim ela foi incrível, que ela falou, tipo, eu me lembro 60 anos atrás, quando eu tinha esses sentimentos, e saber que a juventude hoje age de formas diferentes com relação a ele, me traz paz, me traz a sensação de que o que eu fiz, como eu lutei, o que eu tentei produzir foi suficiente. E sabe, isso é lindo, isso é exatamente a razão pela qual a gente continua lutando. Porque a gente nunca parou de lutar. Nunca. E a gente às vezes esquece. Às vezes a gente vê tanta notícia ruim que parece que não tem fim. E tem, sabe? Quando a gente chega na pessoa, e aí é microcosmos mesmo. Quando a gente chega na pessoa, quando aquela pessoa promove uma mudança. Isso é mágico. Assim, eu gostaria de falar que é humano, mas não é humano, é mágico, é sobrenatural, sabe? É uma pessoa que cresce dentro de uma estrutura tão fechada, tão dolorosa, tão opressora, e que se conscientiza da humanidade dela. Tem coisa mais bonita? Tem coisa mais gratificante? Tem um retorno do trabalho que faça mais sentido que isso? Não tem dinheiro no mundo que compre um negócio desse, sabe? Não tem. Sim. Se for para um lado mais filosófico da coisa, eu diria que a gente aqui, como humano, eu acho que o que move muito, não diria todo mundo, mas boa parte, é essa ideia de, tipo, não ser esquecido, nem depois que a gente morreu, né? E aí entra todo esse rolê das pessoas querendo ser grande, influenciador, ator, atleta, jogador, que é meio que um medo do ser esquecido, né? Olhando nesse sentido, cara, você ter pessoas que falam, meu, graças a você, eu sou outra pessoa agora, cara, sei lá, isso vale ouro pra mim, mano. E sabe, puta, é esse 100% serviço, tipo, eu tinha uma professora que ela falava, tipo, entre ser amado e odiado eu prefiro ser esquecido, porque não é a lembrança do seu nome, mas é a composição. A gente não necessariamente lembra o nome das pessoas, mas elas fazem parte de quem nós somos, sabe? E eu acho que no mundo que a gente vive, que é tão internet, é tão sintético, é tão distante, a gente conseguir criar conexões, a gente conseguir criar coletivos, criar comunidades, fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, é a gente dividir pedaços de nós e receber pedaços dos outros. E assim, eu acho que é esse o sentido de coisas que ficam, sabe? É esse o sentido de ser lembrado de verdade. Porque, que se dane, entendeu? Seu nome algum dia vai parar de ser dito. Ponto. As coisas vão acabar. Mas as mudanças que você propôs, essas ficam. Às vezes você conseguiu, por exemplo, essa mãe que tava passando por um relacionamento abusivo e tinha 2 filhos. Às vezes essa saída muda a vida dessas crianças. E elas nunca vão saber meu nome. Elas nunca vão saber que foi por causa de um post. Mas elas vão ter vidas boas.
E é isso o serviço, entendeu? É que elas tenham vidas boas. Então, assim, eu sou muito grata. É um negócio até que eu tenho que falar mais vezes. Mas eu sou muito grata pela comunidade, assim. Eu sou muito grata. Existe uma satisfação pessoal, que esse é o mais maluco, tipo, não é o financeiro. É uma satisfação pessoal, existe uma satisfação pessoal gritante. E é muito louco, já que você falou de personalidade, já que tá acabando, eu vou até soltar essa. Bora. Eu era uma pessoa muito perdida com relação às minhas coisas. Assim, eu sempre fui. Eu sempre fui muito, quero fazer, e todo mundo sempre falava pra mim, não vai dar. Então eu fiz cursos que eu não queria fazer, eu me formei numa profissão que eu não queria ter, eu trabalhei com coisas que eu não queria trabalhar, e eu sempre me senti muito vazia, sabe? Eu sentia que existiam coisas dentro de mim que eu não acessava, e eu tentava me convencer, eu tentava falar pra mim, não, tá tudo bem, todo mundo se sente assim, todo mundo se sente nesse vazio. E aí, com o começo da página, muitas coisas mudaram na minha vida esse último semestre, né? Eu tô trabalhando faz um semestre nisso. Muitas coisas mudaram. Inclusive, tipo, eu saí do meu relacionamento e a última frase da pessoa com quem eu me relacionava, que, assim, ainda amo muito essa pessoa, foi assim pra mim, foi tipo, você tem que decidir o que você quer. Tipo, você tá vivendo um momento da sua vida, as coisas estão mudando e que você tá feliz, você tá satisfeita com você. Então, assim, pelo bem e pelo mal, pelo voltar, pelo não voltar, pelo estarmos juntos no futuro ou não estarmos, você tem que escolher. Você tem que olhar pra você e falar assim, o que você quer? E tomar essa decisão. E eu sinto que eu só consigo tomar essa decisão hoje, eu só consegui deixar tão claro que eu tava perdida com relação às coisas, porque eu tenho essa comunidade hoje que me nutre a alma, que me faz ver que as pessoas também se sentem perdidas, também se sentem tristes. E quanto mais a gente instrumentaliza e mais a gente ignora e mais a gente põe pra fora o sentimento de assim, eu tô triste, eu tô perdida, mulheres sofrem, mais a gente se perde dessa satisfação, dessa vivência, dessa conexão com a gente mesma. Então, assim, eu me sinto muito, muito, infinitamente muito grata ao trabalho em si, ao serviço, às pessoas. É uma gratidão inacreditável. É literalmente o que me move. A última pergunta pra gente terminar é a pergunta que dá nome ao programa. Eu quero saber quem a Mabi pensa que ela é. A Mabi pensa que ela é uma comunicadora social em ascensão. Então, importante falar. Eu acredito que eu sou uma comunicadora social em ascensão. Eu acredito que a Mabi é uma pessoa que vai conseguir levar informação justa e valorosa para muitas pessoas que precisam dessas informações. Eu acredito que a Mabi é uma das muitas pessoas que está trabalhando e que será também parte da mudança para o futuro que ela acredita que vai acontecer. E eu acredito que a Mabi, quem a Mabi pensa que ela é, eu acredito que a Mabi pensa que ela é uma pessoa muito, muito feliz e muito grata por poder ser quem ela é e estar onde ela está. E ela gostaria de transmitir isso da melhor forma possível para quem estivesse ouvindo. Que legal, é isso. Cara, eu me amarro no teu trabalho. Cara, valeu mesmo. Imagina, eu que vir trocar essa ideia. Me amarro mesmo, acompanho tudo lá, tá ligado? E assim, já deixo um convite aberto para outras participações aí, viu? Estarei chamando. Claro, eu ia falar isso, eu ia falar, no final a gente ia falar de personalidade e eu acabei falando de um monte de coisa. Então, se você quiser me convidar de novo, aí eu faço um bonitinho, direitinho sobre personalidade, eu virei, prometo. Tá certo, cara. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É isso, brigadão mesmo por ter vindo. Então, pessoas, é isso. Por hoje, a conversa foi essa e até a próxima. Um abraço. Tchauzinho.